Muito bem. Então, essa aula sobre avaliação neuropsicopedagógica, nós estamos falando sobre a importância da anamnese. É o primeiro passo na avaliação, é a anamnese, tá? Bom, então, às vezes a família já chega e já te conta tudo que está acontecendo, né? Ou a criança é adotada, chegou para mim com tantos anos, né? Tem, tem uma importância muito grande esse histórico, gente. A gente não pode desconsiderar a composição familiar de forma alguma. Por quê? Essa parte afetiva, emocional, ela interfere muito no desenvolvimento da criança, tá? E sem compreender essa parte, fica impossível de compreender o funcionamento daquela criança, tá? Outras crianças e parentes moram com o seu paciente? Qual que é a queixa principal? Por que que ele chegou até ali? Foi encaminhar, como diz o mineiro, né? Por causa de quê? Por causa de quê que ele chegou ali? Né? Qual foi a causa? O que que levou o encaminhamento, então, desse paciente até ali? Né? Por que que eles estão buscando essa avaliação? Tá bom? Então, por exemplo, como nós vimos, né, existem funções que o neuropsicopedagogo ele não desenvolve, tá? Então, avaliação de, por exemplo, personalidade. Isso a gente não pode avaliar, porque quem não é psicólogo, né, é um tipo de avaliação restrita ao psicólogo, tá? Então, teste de personalidade é restrito ao psicólogo, teste de QI é restrito ao psicólogo, nós não podemos, nós assim, né? Quem não é psicólogo, tá? Não pode é, aplicar. Então, se chegar uma pessoa para você falar assim, eu preciso avaliar a personalidade, se eu tenho algum transtorno de personalidade, ou se meu filho tem. Nós não podemos avaliar se não formos graduados em psicologia, tá? Bom, a concepção daquela criança é muito importante, tá, gente? Se é filho natural ou adotivo, às vezes a família nunca contou para o menino que ele é adotado. E como que funciona essa parte, né? Às vezes a criança ou adolescente chega ali na anamnese junto. É óbvio, gente, que não é o esperado, tá? A criança escutar o que está sendo falado na anamnese. Então, sugere-se que ela nem esteja no ambiente junto com a família. Você marque somente com os responsáveis. Agora eu vou falar o meu caso. Eu gosto na anamnese de ver a criança ou adolescente, tá? Para que eu tenha a minha percepção ali no momento em que a família está pontuando algumas questões. Mas eu, Edna, tenho espaço suficiente para separar. Enquanto eu converso com os responsáveis, eu tenho um auxiliar, eu tenho um espaço em que a criança pode ficar brincando, ou em que o adolescente pode aguardar um pouco, tá? Mas talvez no lugar onde você trabalha não existe essa possibilidade. Então, aí, se não tem essa possibilidade, a família tem que ir sozinha, sem a criança, tá? Ou sem o adolescente. Conversar com você primeiro, depois você conhece o adolescente. Eu, Edna, gosto de conversar com a família, depois eu chamo o paciente, se for criança ou adolescente, para eu compreender as percepções que a família tem, né? E quais são as minhas percepções. Não é para falar de primeiro o que que a criança tem, o que que eu observei, nada disso. É para que eu consiga entender. Porque às vezes a família chega e fala assim: olha, esse menino é muito preguiçoso. Nossa, preguiça, não quer fazer para casa, não quer estudar, não quer ir para a escola. A visão da família não é uma visão clínica, não é a visão de um profissional. Não está aprendendo,
não foi alfabetizado porque não quer mesmo. Isso aí você vai escutar todo dia, gente. Principalmente família que não quer aceitar que a criança precisa de ajuda, tá? Um menino é preguiçoso. Esse menino é preguiçoso, tá? Então aí, nesses casos, eu preciso ver essa criança. Aí você entrega para a criança um desenho que seja para colorir, ela não consegue nem colorir na linha. Já está com 8 anos de idade, não consegue fazer o colorir dentro do contorno. Pronuncia as palavras completamente erradas. Opa, peraí. Essa criança, ela não tá só com preguiça, né? Ah, mas ela coloriu fora da linha porque ela tá com má vontade de colorir, não gosta de colorir. Não, você, profissional, tem que saber diferenciar o que que é má vontade, preguiça, o que que é atraso. Má vontade é uma coisa, preguiça é uma coisa, atraso é outra completamente diferente. Preguiça todos nós temos em algum momento da vida. Tá um friozinho gostoso, você debaixo da coberta quentinha, tem que levantar 4:30 da manhã, 5 horas. Tá para nascer o ser humano que não vai estar com preguiça. Se tiver alguém aqui que levanta esse horário no frio, toma um banho geladinho, sai, fale agora ou cale-se para sempre, porque eu desconheço. Aí você fala assim comigo, hoje, o melhor jogador do mundo, sei lá, é Mbappé, ou é o Messi, ou o Cristiano Ronaldo, sei lá das quantas. Neymar nunca foi. Ninguém vai me fazer gostar daquela palhaçada daquele Neymar, aquela quinta série. Enfim, um jogador profissional. Ele é muito bom. Ele joga muito bem. Ele é super famoso. Globo, chuteira de ouro, bola de ouro, sei lá das quantas. Você acha que todo dia ele levanta com vontade de treinar? É óbvio que não. Ele é ser humano. Em algum dia ele levanta com preguiça, mas ele vai e faz muito bem. A criança, o adolescente que tem um atraso no neurodesenvolvimento, que tem um atraso na aprendizagem, que tem um transtorno, mesmo querendo fazer, ela não consegue. Então, ela não está com preguiça. Você fala assim: ah, você gosta de colorir? Você quer colorir? Não, não quero, não gosto. Beleza. Então, vamos fazer uma atividade montar, pra você dar uma olhadinha na coordenação motora dessa criança. Observe o caminhar dela. Observe como que ela segura a caneta, segura o lápis de colorir, né? Observe, assim, né? É, como que a gente consegue ter essa percepção? Quando você trabalha ali com desenvolvimento, né? Você tem um olhar cirúrgico. Então você bate o olho e fala: opa, essa criança já tem 8 anos. Ela pega no lápis dessa forma. Essa criança já tem 8 anos, ela tem dificuldade com a letra cursiva. Já deu tempo suficiente dela desenvolver. Aí chega a mãe e o pai para você e fala assim: ah, mas é porque estuda em escola pública. Ah, porque a escola não sei o quê. Não, gente. Sério, de verdade. Por mais que a criança precise dos estímulos da escola, tem determinadas habilidades que ela vai desenvolver. Independente se é uma escola de R$ 10.000, R$ 15.000, uma escola de R$ 1.000 ou uma escola pública. Tem habilidades para cada idade que precisam ser desenvolvidas. Tá bom? Vou parar aqui um minutinho, o pessoal está perguntando. Toda a experiência que tive nos acompanhamentos do meu filho foi feita na presença dele. Achei interessante a forma que você atende, muito bacana. Então, o Helenilda, tem certas questões que não tem como a gente falar na frente da criança, né? Tem questões assim que devem realmente ser evitadas, né? Então, por exemplo, a criança foi vítima de um abuso. Tem coisa que você não vai conversar perto da criança, não adianta, né? Você vai acabar piorando a situação, tá? A criança, sei lá, teve um luto, perdeu alguém próximo. Isso precisa ser informado, isso não deve ser muito bem falado ali na frente dela.
ou a criança tem atrasos imensos, né, no desenvolvimento. Então, isso deve ser conversado assim, longe da presença, porque são assuntos delicados, são assuntos que demandam uma compreensão melhor, né, do paciente, para que ele escute, né, para que ele não se sinta menosprezado de certa forma. Gente, eu juro para vocês, esse caso nem foi paciente, foi uma aluna minha. A mãe chegou, eu falei assim: olha, eu vou aplicar um teste de matemática para eu ver, né, aqui onde que a gente pode começar os estudos, a orientação pedagógica. Sabe nada. Isso, né? Burra que dói. Uma adolescente, gente. Então, assim, eu me senti constrangida com a mãe falando aquilo na frente da filha. Imagina a menina. Como é que ela não se sente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o profissional. Sou Wilma. Consegui entrar na aula. Estou feliz por isso. Ó, muito bem, Wilma. Tava difícil entrar nessa aula, né, gente? Você vai deixar esse modelo de anamnese no grupo? Pessoal, o que que acontece? Tem um drive, né, em que ficam todas essas atividades. Deixa eu abrir esse drive aqui de uma vez e mandar para vocês aqui no chat. Alguém copia e cola lá no grupo, por gentileza, porque o que que pega? Depois eu acabo esquecendo, porque é muita coisa na minha cabeça. Deixa eu ver como é que compartilha aqui o drive. Eu já compartilho de uma vez para vocês. Disciplina de estágio, partilhar, copiar o link. Aí eu vou pôr aqui no chat. Alguém copia, cola e manda lá no grupo, tá bom? Por favor. Esse drive aí tem tudo que eu converso com vocês aqui, tá bom? Belezinha? Ah, ó. Tem livros, tem imagens, tem alguns testes que eu deixei para vocês. Tem coisa que não precisa tá também, que tá aí, que eu já devia ter tirado, vou tirar daí agora. Muito bem. Então, tem vários testes aí, tem modelos de laudos, tá bom? Deu certo? Vocês não falam nada, eu tô achando que vocês estão desmaiados aí. Ou que vocês saíram correndo da minha aula. Márcia não assistiu a primeira aula. Márcia, você tá lá no grupo? No WhatsApp? Então, lá no grupo, eu mandei o link da primeira aula. A gravação. Você tem que assistir, tem que fazer uma resenha de até 15 linhas e protocolar lá no AVA, para ser equivalente à sua presença aqui na aula, tá bom? Assiste a primeira aula, depois a gente manda lá de novo para você, porque lá eu explico direitinho o que tem que fazer no estágio, tá bom? Mas não teve nenhuma atividade, não. A atividade inicial eu vou passar na próxima aula, tá bom? Beleza, professora. É porque ontem que eu fiz a matrícula e aí eles falaram que perguntasse aqui na aula como seria a orientação, tá bom? É isso. Ah, Obrigada. você pode ficar à vontade. O que você precisar perguntar, você pode perguntar, tá bom? Certinho. Professora, eu tenho um pouquinho de tempo de experiência, né? Eu estou atuando como técnico do AE na sala do AE, na escola, e eu tenho contato com vários alunos que têm várias comodidades, né? Com TEA, DI, TDAH, né? E assim, a gente começa a ter um conhecimento mais de perto sobre esses alunos. Inclusive, eu tenho um aluno que ele é autismo, né? Ele é autista e ele tem uma grande dificuldade de socialização. Então, como eu consegui fazer um atendimento em grupo e eu percebi que ele começou a interagir mais, né?
Antes ele atendido era só sozinho e comecei pela quantidade de número de alunos, eu comecei a fazer atendimento em grupo. Então eu percebi um grande resultado, né, com essa interação. É, eu notei que foi um resultado positivo. Muito bem. O meu filho é autista e quando os atendimentos são feitos em grupo, ele fica enlouquecido, ele adora. Na verdade, gente, as pessoas têm uma ilusão assim de que o autista não gosta de interagir, não é nada disso. O autista pode até ser que ele venha interagir, mas a qualidade dessa interação é que não é esperada, entendeu? O meu filho, por exemplo, se ele vê uma pessoa, ele agradou da pessoa, ele não conhece a pessoa, ele abraça, beija a pessoa, abraça forte, não tem noção da força, que é uma coisa que a gente não faz normalmente, não é socialmente aceito você sair abraçando qualquer um, sem nem saber de onde vem a pessoa, né? Hoje ele consegue dominar um pouco mais esse comportamento. Então ele interage, mas com uma intensidade e com uma intenção diferente do esperado, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, hoje, vou dar um exemplo hoje, tá? Pra vocês compreenderem a questão do autismo. Ah, o autista não gosta de festa de aniversário. Primeiro, cada um é de um jeito. Não adianta falar que todo autista odeia balão. Todo autista odeia aniversário. Não tem nada disso, tá? Depende muito de como que aquela criança foi criada, o contexto dela, né? Então, assim, eu sou uma mãe extremamente agitada, extremamente conversada, eu converso com todo mundo. Se eu sentar do lado de uma pessoa que eu nunca vi, num banco, numa praça, eu vou puxar assunto com ela, eu sou dessas. Aí, o meu filho hoje, a gente fez uma festa surpresa para a menina que trabalha lá comigo. Juntei todo mundo, para quem não sabe, eu tenho um reforço escolar também. Reforço escolar é completamente diferente da neuropsicopedagogia, mas eu tenho também um reforço escolar. E aí, a gente juntou os alunos, enfeitamos lá, nós fizemos a surpresa e ele estava no AEE, inclusive da escola. Essa minha auxiliar foi buscar para a gente terminar a surpresa e voltou. Quando a gente voltou, quando ele voltou com ela, a gente abriu a porta e antes da gente falar surpresa, ele lá de fora falou com ela: surpresa! Se é que ele já não tinha contado. Ela foi para a mesa atrás do bolo e ele foi junto. Quer dizer, ele não é parente dela, ele não é filho, não é primo, não é irmão, não é nada dela. Mas ele se sentiu tão à vontade que ele levou ela, né? Ele tava com ela na rua, entrou com ela na festa, que ele foi lá atrás do bolo tirar foto com ela, cantar parabéns, ele queria soprar a vela dela. Você fala assim, nossa, mas ele nem parece autista porque ele tá aqui no meio de todo mundo. Mas o autismo é justamente essa dificuldade de filtrar. Olha, não é educado você ficar aí atrás do bolo, junto com o aniversariante. A gente tá filmando, o aniversário nem é seu, né? O ideal é você ficar do lado de cá, de quem tá assistindo. É falta de educação? Foi falta de ensinar? Não foi falta de ensinar. Foi falta de ir numa festa de aniversário, entender que o convidado fica atrás da mesa, que o aniversariante fica atrás do bolo e os convidados do outro lado. Não, ele vê isso o tempo todo. Mas ele se sentiu à vontade ali. Para ele, tudo bem. Mas socialmente não é aceito. E essa é a grande questão no autismo. Nós temos regras sociais que eles não compreendem. Eles não compreendem. Você fala assim, ah, o autista se isola. Eu tenho minhas dúvidas, né? Tem autista que se isola? Tem. Mas se você pegar um ambiente em que ele se sente à vontade, você não vai ver ele se isolando. Muito pelo contrário, né? Então, cada um é de um jeito, cada nível de suporte é de uma forma, mas o meu filho, por exemplo, ele adora. Quando faz terapia com outras crianças, ele adora. Quando eu estou atendendo alguém, eu passo o maior aperto, porque ele quer entrar de qualquer jeito na sala para fazer atividade junto com as outras crianças. Então, ele não se isola, mas ele não tem o filtro. Filho, agora a mamãe está trabalhando. Você não pode entrar aqui. Fica quietinho lá, na recepção, espera lá um pouquinho. Não, ele quer entrar na sala de qualquer jeito. Então, assim, o autismo, o que a gente precisa entender
é que eles têm dificuldade na cognição social. Eles têm dificuldade em perceber, por exemplo, que quando você faz assim, ó, você está ou com nojo, ou com raiva, ou você não agradou do que foi dito. Eles continuam fazendo, porque eles não têm o filtro para perceber as pistas sociais, né? Se eu falo assim com vocês, nossa, eu estou tão feliz hoje. Tá parecendo que eu tô feliz, gente, com essa cara de defunto? Claro que não. Ou seja, eles têm essa dificuldade. E aí, por isso que muitos não conseguem entender piadas. Você faz uma piada, ele não entende, ele acha que aquilo é verdade. Porque a dificuldade é justamente na teoria da mente, na cognição social. Então, quem comentou aí agora que fez em conjunto, com os autistas em conjunto? Foi eu, professora Márcia. Então, Márcia, quando você comenta, eu fico muito feliz, porque não tem essa ideia, né, restrita de que o autista gosta de ficar sozinho, gosta de ficar isolado. Não, gente, não é nada disso. Muitos se isolam, inclusive, por conta de bullying, porque sofrem uma dificuldade de compreensão da própria sociedade, né? Mas eles gostam de estar em conjunto. É, Inclusive, pode inclusive, falar. professora, ele é um aluno do ensino médio, ele está fazendo o terceiro ano. E toda a vida escolar dele foi dessa forma. Ele não consegue ficar na sala de aula junto com os outros colegas. Então, ele sempre fica no atendimento. Eles são atendidos 2 vezes na semana, durante a semana. E, porém, ele não ainda conseguiu, ele está no terceiro ano, ele ainda não conseguiu ficar junto com os outros alunos na turma. Então, ele sente mais à vontade dentro da sala do AE. E É, a gente esse, tem aí umas questões, né, bem delicadas, né? É, e é uma discussão, se a gente for entrar, vai ficar aqui o resto da noite e a gente não vai resolver, né? Alguns têm sim essa dificuldade em permanecer na sala de aula, boa parte deles, na verdade, mas até que ponto também só no AEE a gente está fazendo a inclusão, né? Então tem essa discussão aí, não cabe a mim entrar nessa discussão aqui com vocês, mas vamos pensar, vamos ser claros aqui, gente. Isso eu falei na última turma. A escola, infelizmente, ela não foi pensada ou preparada para receber esses alunos. Não foi, gente. Não adianta a gente ter essa ilusão. É tanto que vocês estão aqui numa formação continuada, numa pós-graduação, para conseguirem se especializar, para aprender a lidar, para compreender de que maneira lidar. Por quê? Na formação, na educação, a gente não teve um direcionamento para lidar com isso. Não é que todo mundo tem que se formar na área da saúde para saber como lidar, até porque eu acho que na educação a gente não vai nem receber para isso, né, gente? Porque mal está recebendo como professor, enfim. Então, o que que acontece? Nós temos que compreender. A arquitetura de uma escola não foi pensada para essas crianças. As salas de aulas tem algumas que são super quentes, super barulhentas. A gente tem recreio até hoje, com tanto de coisa que tem, de informação que tem, eu acho que já proibiram até foguete. O sinal da escola é aquela sirene horrorosa. Tem escola que é uma sirene absurda, que até a gente que não é autista fica irritado com aquele trem. Como você não quer que uma criança fique irritada? Não tem como, né? A gente tem um despreparo completo e não é culpa do profissional, né? Não é culpa do profissional em si. Foi algo que foi estabelecido para que essas crianças fossem incluídas, mas nós não fomos preparados para receber na escola. A gente está se especializando por fora, né? O algo a mais, né? Por isso a importância de continuar os estudos nesse sentido, para conseguir lidar. E até mesmo a criança que não tem nenhum laudo, nenhum diagnóstico,
A gente precisa entender como que funciona o cérebro dela para que ela consiga aprender, né? Então, assim, são questões bem delicadas, né? Discussões que vão além só da lei ali, que obriga os nossos filhos que têm, né, laudo, estar na escola. Como mãe, gente, e como irmã, eu posso ser sincera para vocês, a minha irmã, ela também é neuroatípica. Eu me recordo que na escola que eu estudava, nem pagando a escola queria aceitar minha irmã. Nem minha mãe falando, eu pago a mais. A escola não queria. E com muito custo, a escola aceitou que a minha irmã estudasse. Quem ficava com ela na sala eu era uma adolescente que ficava ali com ela, simplesmente para levar ao banheiro. Porque assim, o professor não tinha direcionamento, a gente também não tinha, não deixava nem abrir a mochila, queria abrir para ela, mas eu era adolescente, bem dizer, uma criança. Então, assim, a gente teve um salto importante? Teve, né? Teve um salto importante com a legislação, com a obrigatoriedade, mas a sociedade, o ambiente escolar não foi preparado para isso. Isso tem que ser dito, né? Verdade seja dita, e não é culpa de ninguém que está lá dentro, né? Ninguém tem a obrigação de saber lidar adequadamente sem uma formação. Às vezes, nem formando a gente sabe lidar, né? Ô, Xiaomi, primeira vez que você está assistindo a aula, já traumatizou? Quem é você, lindeza? Fala comigo. Que apareceu o Xiaomi aqui, não apareceu seu nome, seu bairro? Como é que a tia Edna vai saber? Podemos dar continuidade aqui? Vamos lá, gente. Concepção. Ah, para que que eu tenho que saber a concepção, gente? Por quê? Tem criança que não teve gravidez planejada. Tem criança que os pais tentaram abortar e não conseguiram. Eu duvido que vocês vão encontrar alguém que tentou fazer um aborto e vai te falar: Ó, tentei abortar e não consegui. Duvido. Mas vai que tem uma corajosa lá que fala com você. Porque geralmente isso é um tabu, né? Então, assim, se foi um aborto natural, geralmente fala: Eu tive um aborto, foi natural, ou foi toxoplasmose que causou, ou foi alguma outra doença. Quando não é, né? Quando não é natural, dificilmente a família vai chegar para você e falar assim: ah, tomei alguma coisa para tentar tirar a criança e não consegui, né? Porque é óbvio que pode haver danos para a criança, isso é inquestionável, tá? Bom, aí eu preciso saber isso, Edna. Claro, claro que você precisa saber isso. Os danos que a criança tem hoje, gente, boa parte deles são na primeira infância. A mãe chega para você e fala assim: ah, meu filho nasceu e não chorou. Era um ótimo bebê. Não chorava para mamar, não chorava de noite, não me deu trabalho nenhum. Uma criança maravilhosa. Vocês sabiam, gente, que esse é o primeiro ponto que a gente olha o autismo? O meu filho, ele não chorava para mamar de noite. Eu tinha que adivinhar que ele tinha acordado. Eu juro para vocês. Meu filho nasceu, desde que ele nasceu, eu nunca passei uma noite em claro acordada com ele. Não, que sonho! Sonho não. Por quê? Como eles têm questões sensoriais, a criança com autismo, ela é uma criança que não tem a mesma percepção que as outras crianças. Ah, sim, Wilma. Você já tinha até conversado com a tia Edna antes, né? Você tá gostando da aula? Eu fico feliz. A resenha é só se você não assistiu ao vivo, tá bom? Se você assistiu ao vivo, daqui a pouco, em algum momento, eu libero para vocês a lista de presença. Combinado? Se não, só assistir mesmo já vai ganhar a presença, ok? E tem que preencher lá a lista de presença. A resenha é só se não veio ao vivo, assiste a gravação e faz a resenha. Mas, gente, não é para usar inteligência artificial, não, tá? Que até o sem vergonha do YouTube hoje em dia. Aí eu ensinando trem errado, não vou ensinar, não. Deixa vocês descobrir sozinhos as coisas erradas. Eu tenho formação nessa área, hein? Eu sei quem fez trem no chat GPT, quem fez trem com inteligência artificial, quem não fez. Que eu sou mestre lá no Cefet. Não adianta tentar me enganar, não, viu?
Eu tenho aplicativo aqui que verifica se vocês estão escrevendo mesmo, se vocês estão estudando mesmo, se vocês estão tentando me englobar. Pronto, falei. Vamos lá. A gestação, gente, o que que eu tava falando? Ah, do menino que não chora. Aí você fala assim, nossa, mas que neném bonzinho. Muito cuidado. Neném bonzinho, neném que não chora, neném que não teve, como é que fala? Aquela dor de barriga, acho que até os 6 meses do bebê ele tem, não tem, gente? Umas cólicas, uns negócios lá, umas bagaceiras lá. O bebê que não chora à noite para mamar, não se incomoda com nada, fica esperto, fica de olho, observa bem. Não é o esperado. O bebê que nasce e não chora, não é o esperado, tá? Então, assim, era um sonho de bebê. Só Deus sabe o que que eu passei depois e passo até hoje com essa bênção desse menino. Eu falo com ele, tu que você não chorou quando você era pequenininho, você fica murriando na minha orelha agora. Ah, morrinhação na adolescência, então misericórdia. Enfim, gente, vocês querem falar alguma coisa? Ou só eu vou ficar falando aqui igual o povo na chuva? Falar? Não, Pode falar. Bom, não, eu trabalhei na educação infantil, né? Eu fazia aham. anamnese, e, mas aí quando eu fazia com os pais, e depois quando eu queria ver alguma coisa a mais, eu chamava a criança. Uhum. Eu fazia isso. Você fazia anamnese na escola mesmo? Na escola. A educação infantil da prefeitura eu faço. Que ótimo. Isso é muito legal, gente. Sabe por quê? Pensa comigo. Vamos raciocinar aqui. O que que o pessoal tá falando? Não, aumentou demais o número de diagnóstico. Os meninos estão cheios de diagnóstico. Mas por quê? Não só porque aumentou, simplesmente porque o pessoal tá dando qualquer diagnóstico. Tem também o pessoal que dá diagnóstico errado, viu, gente? Não tô excluindo isso, não, porque até é o que mais tem, Uhum. infelizmente. Mas nós ampliamos o nosso olhar, a nossa técnica. Sim. Pensa comigo, se o transtorno é do neurodesenvolvimento, onde que vai aparecer, gente, a disfunção? Principalmente na infância e adolescência, ué. Que é quando Uhum. está desenvolvendo o sistema nervoso, Uhum. né? É tanto que chega um adulto para você e fala assim: ah, eu tenho TDAH. Tá, chama sua mãe e seu pai lá, deixa eu conversar com eles. Era uma criança agitada, era uma criança com dificuldade para se concentrar, para aprender. Era uma criança que tinha alterações no humor, ficava nervosa do nada, se irritava por pouca coisa, tinha dificuldade de atingir meta. Não, sempre foi ótima. Então não é TDAH, gente. Não é autismo, não é TDAH, não é transtorno de aprendizagem, se não estava presente na infância. Porque são transtornos do neurodesenvolvimento, tá Uhum. bom? Bom, gestação, acompanhamento pré-natal. Quanto tempo de gestação? Essa pergunta que é essencial. Deixa eu contar para vocês um segredo. Ó, você pergunta assim para a mãe: com quanto tempo você descobriu a gestação? Eu, por exemplo, eu tenho um probleminha no útero. Eu tenho adenomiose. Eu descobri minha gestação com 4 meses, gente. Eu continuei menstruando. Isso significa que muitas coisas que eu não poderia fazer, medicações que eu não poderia tomar, eu devo ter tomado, sem saber que estava grávida. E aí, né? Então, quando que você descobriu a gestação? Isso é importante, tá? Usou alguma droga, cigarro, álcool, cocaína, maconha, enfim. Teve alguma queda? Meu filho, você não sabe de onde que veio os problemas dele, né? Porque com 7 meses de gestação, eu caí do banco de bunda no chão. Custei para descobrir a gestação. Depois que eu fui ver, a médica me explicou 10 anos depois que, na verdade, eu tive uma gestação de risco. Que os sangramentos que eu estava tendo nem era menstruação, era uma gestação de risco que eu estava tendo, né? Sangramentos ali.
Então, essa mãe precisou tomar alguma medicação? Teve uma vez que a paciente me contou, minha mãe tomou uma medicação lá que hoje é até proibida, que os nenéns estavam nascendo sem os membros, né? E ela tomou, e ela tinha um transtorno. Você teve alguma doença durante a gestação? Tudo isso você tem que saber, gente. Isso aqui não é à toa, não, tá? Ah, o parto foi cesárea. O parto foi induzido. Ah, o parto foi natural, mas o menino nasceu com um cordão umbilical em volta no pescoço. 3 voltas no pescoço. Nasceu roxo. Necessitou de oxigênio. Teve convulsão. Aí você fala assim, não, tudo normal, parto, mas ele ficou na incubadora 5 dias. Então não tinha nada normal ali. Alguma coisa aconteceu. Ou durante a gestação, ou no momento do parto, teve alguma intercorrência. Ou teve um sofrimento fetal, né? Porque a mãe gastou muitas horas em trabalho de parto, acabou que o bebê ficou em sofrimento fetal, né? Então a gente precisa entender tudo o que que aconteceu. Tudo, gente, tudo. Aí a mãe, esses dias eu fui fazer uma anamnese. A mãe e o pai falaram assim comigo. Foi tudo ótimo, não teve problema nenhum. Mas aí ele nasceu, não chorou e ficou 5 dias na UTI neonatal. Mas a médica me garantiu que não ia dar problema nenhum. Ô, gente, pela letra da criança, você vê que tem alguma questão neurológica. Uma criança de 13 anos, a letrinha toda trêmula, assim, ó. Ele tem uma questão motora nitidamente causada por uma alteração neurológica. Acho que uma criança que não chorou, ficou na incubadora, no oxigênio, 5 dias, não teve alteração nenhuma neurológica, gente, me ajuda aí, né? O médico fala isso porque não tem nenhum risco iminente à vida da criança, né? Não vai trazer nenhuma alteração ali, né? Com risco de morte, com risco de ficar sem andar, por exemplo, sem conseguir comer, sem, né? Isso são as alterações. Agora, a alteração na aprendizagem, meu filho, faltou oxigênio, pode saber. Não precisa nem ter dúvida, não, vai ter. Aí tem que saber o nível. Porque se faltou oxigenação, morreu o neurônio, ué. Tem jeito não, ué. Não que não vai ter alteração, é óbvio que vai ter. A mãe falou com você, faltou oxigenação. Ah, precisou ficar na incubadora. Ah, nasceu roxo para saber. Faltou oxigênio, gente. Tem como ficar roxo. Tem neném que nasce com a cabeça roxa. Faltou oxigenação no cérebro. Como que não vai ter alteração depois? Óbvio que vai ter. E lógico, né? O menino é um bebê. Ele sobreviveu àquilo ali. O médico vai falar assim: ó, cuidado, que seu menino vai ter dificuldade depois de aprender a ler. Lógico que não, né, gente? Óbvio que não. Então, você, como neuropsicopedagogo, precisa entender isso. Porque às vezes foi tudo normal, mas no parto teve uma intercorrência. Ah, não nasceu roxinho, não faltou oxigênio, mas ficou, sei lá. Tem gente que fica 24 horas no trabalho de parto. Ué, aí você me complica. Pronto, falei. Ápiga. Vamos fazer esse ápiga e vamos fazer um intervalo. Alguém sabe o que que é o ápiga? É aquela nota, né, de avaliação que a criança tem, passa por uma Isso, avaliação médica, né? isso. Isso. O ápiga é uma escala. Bem, aula maravilhosa, muito produtiva. Muito obrigada, Bem. Eu sou muito feliz ministrando aula aqui para vocês, porque são profissionais interessados, né, nos nossos filhos, nas nossas crianças. Eu sou apaixonada com menino. Eu queria ter 8 filhos, mas aí na hora que veio o primeiro com autismo, eu dei uma desanimada. Mas eu gosto de criança. Ai, gente, onde que eu tava com a cabeça? 8 meninos, misericórdia. Deixa Não, eu... eu só queria dois. Eu só queria dois e eu tinha os dois. Ai, Jesus! Menina, eu até sonhava. Não, eu só Sonhava. queria. Vocês têm noção, a mesa da minha casa, quando eu fui casar, ela tinha 10 lugares, porque eu queria ter 8 filhos.
Pois é, não dá Mas não. ela é muito nova, 25 anos, sabe de nada, não, tadinha da formiguinha. Não, eu queria Vamos ter lá, dois, Hã? eu queria ter dois e tive os dois, que vale por 10 por 20. Minha filha, eu vou falar com você, tá? Não é brinquedo, não. Mãe é mãe. Por isso É. que tem um lugarzinho no céu, né, gente? Porque não tem base um negócio desse. O Aí, melhor de tudo é o seu bom humor. hã? O melhor de tudo é o seu bom humor. Ô, gente, eu tenho mesmo um bom humor. Não queria falar com vocês, não. Se a gente sentar aqui, nós vamos chorar. Então, melhor a gente ter bom humor, entendeu? A gente vai seguir na vida, né? Assim, da É. forma que dá, né? Um dia a gente chega lá, né? Assim, ele não é fácil, não. Vamos lá, pessoal. Deixa eu aumentar a tela aqui para a gente conversar um pouquinho. Aqui foi uma que eu achei em português. Vou compartilhar com vocês, mas tem algumas tabelinhas que tem até a imagem, tá? Então, olha bem, pessoal. É, teve uma filha e um neto e muitas dificuldades na fala, displasia da voz. Gente, a fala é um ponto importante, viu? Que bom. Que bom que vocês estão gostando da aula, gente. Pode perguntar, pode falar, viu? Pode me interromper, fica à vontade, viu? Ó, o Apgar, gente. Alguns pronunciam apigar, outros pronunciam Apgar, tá? O Apgar, eles é uma escala para identificar é, como que aquela criança nasceu, tá? Se os sinais vitais, né? Se a gente tem um reflexo daquela criança ou não, né? Então, esses são os pontos observados, ó. Como que tá a frequência cardíaca dessa criança na hora que nasceu? Ô, gente, venhamos, convenhamos, uma criança que nasce com frequência cardíaca ausente nasceu morta. Pode ser que ela venha a nascer, perdão, com a frequência cardíaca ausente e daí a pouco eles tentam e conseguem reanimar. Mas, se não tem batimento cardíaco, né, galera? Fica difícil, tá? Tem médico que, graças a Deus, consegue reanimar, né? Graças a Deus, né, gente? Então, a criança que nasceu com frequência cardíaca ausente, ela ganha nesse quesito aqui zero. Aí o pediatra ou então o enfermeiro que acompanhou anota lá, zero. Primeiro ponto, frequência cardíaca, zero. O Apgar, gente, ele tem 10 pontos. O esperado é que a criança, uma criança que nasceu beleza, no primeiro minuto e no quinto minuto é esperado que ela tenha pelo menos 8 pontos de Apgar, tá? Bom, aí a gente vai analisar outra questão. Então, vamos dizer que essa criança nasceu com frequência cardíaca ausente. Respiração. Respiração, eu tô inventando, gente, porque vamos combinar aqui, frequência cardíaca ausente é complicado. Vamos dizer que a respiração estava lenta e irregular. Então aí ela conseguiu um pontinho, essa criança. Tônus muscular. Vamos dizer que ela estava flácida, né? Jogada assim, ela nem conseguia muito controle ali dos movimentos. Você sabe que o feto ele já se movimenta, né, galera? Irritabilidade reflexa. Faz careta, tossiu, espirrou, chorou. Vamos dizer que a criança estava sem resposta. Tem um vídeo, eu vou mandar aí para vocês, vou ver se eu localizo ele aqui, gente. O médico, assim que a criança nasce, ele tá segurando ela assim, solta ela para ela tomar um susto, justamente para ver essa questão do reflexo dela, tá? E com a criança nasceu azulada ou até roxa, né? Ô, gente, quantos pontos que essa criança ganhou? Só um. Olha aqui. Tava só respirando mais ou menos, muito mais ou menos. Ou seja, essa criança nasceu praticamente morta. Aí no quinto minuto, eles vão avaliar de novo, né? Se conseguirem reanimar ela, vão avaliar de novo. Aí vamos dizer que no quinto minuto ela ficou com 8. Ela conseguiu melhorar.
Então é aqui que a gente olha. Se você pega uma criança, fala assim com a mãe, ó, no dia da anamnese, você traz o cartão de vacina do seu menino para mim, tá bom? No cartão de vacina, tem lá qual que foi o Apgar, tá? O Apgar vem no cartão de vacinas. Eu vou pegar do meu filho e vou mostrar para vocês, tá? Então, por exemplo, a criança nasceu com o Apgar 7. Não tá tão ruim, mas também não é o esperado. Ou a criança no primeiro minuto nasceu com o Apgar 9 ou 10. Excelente. Agora, você pega um paciente que não está aprendendo, que está muito irritado, está muito agitado, você vai olhar o Apgar. O Apgar foi 3, foi 5, foi 2, foi 1. Você fala, faltou oxigenação, já nasceu praticamente, né? Desfalecendo, com sinais vitais bem, né? Delicados, tá bom? Então tá. Ô, gente, hoje eu vou dar um intervalo mais curtinho por conta do tempo que a gente tem para aula, tá? Então, quando for 8h25, eu retorno aqui com vocês. Vamos ao banheiro, beber uma água e a gente retorna com mais conteúdo. Combinado? Não posso esquecer de gravar. Bom, então, retomando, né? Qualquer questão que a mãe tiver na gestação, pessoal, vai interferir no bebê, no comportamento do bebê. Às vezes você vê uma criança ali nos primeiros anos de vida, até os 5, 6 anos, ela é tão agitada, tão ansiosa, que aquilo ali você não consegue nem classificar se é algum transtorno ou não. Às vezes é. Às vezes foi o que a criança viveu durante a gestação, ali no parto, tá? Ou, né? Aquela mãe sofreu e essa insegurança, esse medo, essa tristeza passou para a criança. Você não precisa ter dúvida disso, não, tá? Você, como profissional, você tem que compreender que nas primeiras semanas de gestação, o bebê já sente muita coisa, tá bom? Não está o sistema nervoso por completo formado, mas ele sente, tá? Vibração, tá bom? Bom, e aí, peraí, lá de cá. Se essa criança, eu preciso saber se essa criança teve alguma seletividade alimentar, né? Seletividade alimentar, ela é muito comum em alguns transtornos, tá? O autismo principalmente. Se hoje ela come muito rápido, devagar, tem criança que nem mastiga para comer, né? Se consegue fazer as refeições em família ou não, né? Todas as questões do contexto são importantes. A história clínica. Olha que interessante. Eu avaliei uma vez um paciente que ele havia tido câncer no cérebro, tá? E aí você fala assim, ó, câncer no cérebro, teve um monte de sequela. A criança tinha 5 anos quando ela fez a primeira cirurgia. Se eu não me engano, é isso. E 7 anos, quando veio de novo câncer no cerebelo, teve que fazer a cirurgia. E quimioterapia e tal. Ele não tinha alteração nenhuma, gente, nos testes. Os testes dele perfeitinhos. Ou seja, apesar do câncer, apesar do tratamento, em meio ao desenvolvimento, apesar da necessidade de cirurgia, graças a Deus, ele estava, né, com a cognição preservadíssima, tá? Até muito melhor do que muitos que eu já tinha visto. Porém, ele tinha uma alteração no crescimento. E aí, eu pergunto a vocês: o crescimento, ele depende de um hormônio que é liberado durante o sono. E assim, muitas vezes a gente se depara com crianças e adolescentes que não estão aprendendo, mas também não estão dormindo. Então, antes de verificar se tem algum transtorno de aprendizagem, alguma questão, algum transtorno atencional, do neurodesenvolvimento que seja, você tem que verificar se as crianças dormem direito, se dorme na hora certa, se toma alguma medicação.
se essa criança se alimenta. Porque, gente, se a criança não dorme, se nós, seres humanos, se a gente não dorme direito, para começar que a gente não memoriza. Porque a memória ela acontece no sono, tá? É no sono que ocorre uma faxina, né, neuronal, aquelas conexões que não são necessárias são eliminadas, e é no sono que a gente consegue aí memorizar. As memórias de longo prazo são formadas no sono. Mas não é sono de cochilar. Ah, não dormi de noite, vou dormir de dia. Não funciona dessa forma. Alguém sabe por que que não funciona eu passar a noite acordado e dormir de dia? Você nunca vai recuperar aquele sono? Alguém sabe por quê? Deixa eu ver se vocês estão afiados na neurociência, hein? Eu quero ver. Eu já ouvi falar que tem a ver com a absorção do, do, do sol com relação ao nosso organismo. Do Por exemplo, sol? o pâncreas parece que ele absorve a energia, a gente precisa dessa energia do sol durante o dia para que haja essa absorção. À noite a gente não absorve essa energia do sol. Hum, tem uma relação, assim. Inclusive, essas pessoas que trabalham à noite, elas costumam ficar muito amarelas. E quando trabalha à noite e dorme de dia, elas costumam ficar muito pálidas. Na verdade, elas até morrem mais cedo, né? Sim, Inclusive, assim, a ausência do sono é uma das principais causas do Alzheimer, tá? sim. Que é durante o sono que o cérebro faz uma faxina do que a O gente, Alzheimer e o Parkinson também tem a ver com isso. sim, além das outras questões, né? Enfim, genética, O Parkinson estou falando por alimentação, causa da minha irmã, isso. porque minha irmã ela não dormia direito e ela é mais nova do que eu. E aí o que acontece? Ela desenvolveu o Parkinson. Ela começou a tomar, agora que ela começou a tomar medicação para poder dormir, porque ela não dormia direito. Você ficou muda. Ó, do Algo nada. tá. Muito bem, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui? Uhum. Então, tá bom. Sim, Esse é o ciclo circadiano, tá? Gente, o ciclo circadiano, ele é natural ao ser humano, tá? E aí, nós desenvolvemos como espécie uma compreensão do ambiente dessa forma, né? Ali, depois das 6 da manhã, a gente para de produzir a melatonina. Vocês já viram muita gente tomando melatonina, né? Sim. Então, não é bom tomar melatonina, não, tá? Na verdade, não é bom que o ser humano tome nenhum hormônio. Alguém sabe por quê? Não. Não, Provavelmente a é reposição porque. hormonal não é aconselhada. Por quê? Então, o médico uma vez me explicou que quando a gente toma o hormônio, ele não é o hormônio humano, né? Ele é derivado de outros, né, de animais, de outros lugares. Então, se a gente toma hormônio que não é próprio, né, do ser humano, acaba prejudicando os nossos órgãos vitais, né? Fígado, rins, e tudo mais. E o corpo também acostuma com aquele hormônio que a gente está tomando e ele para de produzir. Justamente. Então, tem médico aí tacando melatonina nos meninos para dormir, só que isso causa uma dificuldade do próprio organismo em produzir. Para que que eu vou produzir uma coisa que eu estou recebendo de grátis, como dos outros? Nada a ver. Então,
A melatonina, vocês estão vendo aqui, ó. No Ela. caso da. Oi? Oi, oi, professora. No caso aí, a gente está falando da melatonina. Tá? Eu sei que está tudo envolvido com a questão do cérebro, né? Mas isso, no seu conhecimento aí, isso também implica na reposição hormonal que a mulher precisa depois da menopausa? Olha, a tia Edna não é especialista nessa questão da menopausa. Até onde eu sei, a menopausa, em relação ao sistema nervoso, ela traz alterações na memória e na atenção e no humor, tá? Eu Agora, a questão da reposição hormonal para o ser humano não é boa. Ela não é boa, tá? Agora, nessa área da ginecologia, eu não vou saber te falar com propriedade. Na área da neurociência, eu sei que não é boa para o organismo tomar algum hormônio, tá? Isso não é bom. Aí, a entendi. reposição hormonal na menopausa, eu não vou me atrever a falar, porque eu não sou especialista nessa área, não, tá? Na verdade, gente, muitos hormônios são produzidos pelo corpo de forma geral e pelo cérebro, só que no cérebro são conhecidos como neurotransmissores, tá? Então, assim, tem hormônios que são produzidos pelo cérebro e nisso eu sou especialista, não é bom. Repor hormônio não é bom para o organismo, tá? Agora, na área da ginecologia, eu também não posso opinar, porque aí não é a minha área, tá bom? Mas posso procurar saber para você, Ok. tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. A melatonina, ela começa a ser produzida quando? Olha aqui. Após as 18. Eu não sei o que está acontecendo com essa canetinha. Tá me matando de De raiva. 18 às 6 da manhã. Não. 18 horas. Uhum, A melatonina começa a ser produzida. Por que que ela uhum. começa a ser produzida, gente? Provavelmente que é o horário que já começa a escurecer, né? Muito bom. Naturalmente, o ambiente começa a escurecer às Uhum. 18. Aí, o que que o nosso organismo faz? Começa a produzir melatonina e produz até 6 da manhã, quando começa a clarear. Aí, o que que o Uhum. bonito do ser humano fez? O que que o bonito do ser humano fez? Uma luz artificial. Para ele não precisar ir para a cama às 18. Aí eu não posso falar isso porque tá gravando, né? Não, porque tem fogo no rabo, quer ficar acordado de noite. Aí teve que fazer o quê? Criar uma luz artificial. A luz artificial faz o quê, gente? Corta a produção de melatonina. Ela inibe, né? Inibe essa produção. Sem melatonina, o que acontece, gente? Eu não entro em sono profundo, eu não descanso. Mesmo que eu consiga dormir, eu não descanso. E aí, gente, além do mais, Nossa, busquei a tela toda, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou bagunceira mesmo. Agora vamos à encenação. O ser humano inventou a luz artificial para depois das 18 horas a gente continuar trabalhando, a gente continuar enxergando, a gente continuar na night, vivendo, cantando. Aí a gente dorme 11, meia-noite e até então não começou a produção de melatonina para acordar no outro dia 6 horas da manhã. Aí o que que a gente faz com as crianças? Menino de noite. O menino tá lá na cama. Vai dormir, fulano! O menino tá lá. Vocês estão vendo minha encenação aqui, né? Luzeirão na cara. Ô, gente, conta pra mim. Vocês acham que essa criança vai aprender alguma coisa? Uhum. Não vai. Aí você fala assim, nossa, a tela é horrível, a tela tá acabando. É a tela, gente. A Uhum. tecnologia,
ela não se usa sozinha, não. Ela precisa de alguém. O problema não é a tecnologia, é o uso que se faz dela. Uma criança de 8 anos, a família, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 10. A família vira para você e fala assim: Ah, mas ela não larga esse celular. Quem que deu o celular? Quem que deixa o celular livre, à vontade? Ai, não dorme, por quê? Ai, fica até 2 horas da manhã no celular. Oi, seu filho tá mandando na sua casa, parabéns. Que bonito. Gente, se eu soubesse a vontade que eu tinha desses meninos, tu ser filho da minha mãe, e tá tudo sem orelha uma hora dessa. Eu ia achar é bom, entendeu? Porque os meninos estão mandando os pais. Ah, não quer estudar. Ah, não quer dormir. Ah, não quer. Não tem que querer, não, gente. Estudar não é escolha, não. É um direito dele. Ele tem que estudar. Um dever seu como pai e mãe. Outro dia eu fiz até um vídeo sobre isso. A mãe chegou pra mim, queria conversar e tal. Falei, pois não, e tudo. Pois é, deixa eu te falar. Porque fulano, ele tá assim com dificuldade na escola. Eu falei, o que que tá acontecendo? Porque ele não entrega nada. A escola falou que ele não faz atividade nenhuma. Eu falei, tá, ele estuda de manhã, quando ele chega de tarde, o que que ele faz? Ele fica na rua o dia inteiro brincando. Eu falei, mas quem que fica com ele? Sou eu mesma, chego do serviço e fico em casa. Eu falei, então, vamos lá. Quando ele chegar da escola, você deixa ele almoçar, deixa ele tirar um cochilo, descansar um pouquinho. Lá pelas 3, 4 da tarde, tô falando com ele, olha, agora é a hora de você estudar. Mas ele fala que não tem para casa, mas ele mente. Eu falei, então, aí ele vai pegando o hábito de sentar para estudar, daí a pouco ele já tá com, né, habituando a fazer o para casa, aquilo se torna uma rotina. Aí ele vai começar a levar as atividades para a escola. Aí ela falou assim comigo: Achei que ele tinha TDAH, por isso que ele não levava as atividades feitas. Hoje, o menino tem 12 anos só. Ele não vai fazer se você não mandar, se você não sentar, se você não criar uma rotina na sua casa, não, gente. Até eu sou mais boba. Então, com profissionais, nós temos também que orientar os pais, que é chamado psicoeducação dos pais. Por quê? 90% dos problemas que a criança apresenta, você pode ter certeza, é a forma de lidar com ela. É o tipo de direcionamento que você dá a ela. Porque ela vai conseguir se ajustar se você conseguir, como adulto, também ir se ajustando. Então, o que que acontece? Vou dar um outro exemplo aqui. O meu filho, por exemplo, no autismo, né? Eu compreendi muito cedo, estudando, que o meu filho tinha necessidade da rotina. E quando o meu filho saía da rotina, era um escândalo. Quando fugia da rotina, quando não saía como havia sido planejado, ele tinha uma dificuldade enorme em aceitar, em compreender. Então, se eu falasse assim com meu filho, nós vamos no parquinho, e antes do parquinho eu passasse no supermercado, acabou o passeio. Ele não conseguia entender. Mas ele sabe que é o supermercado. Ele sabe, mas ele não consegue entender por que é que você descumpriu a rotina. O autista é assim. Então, se a professora fala assim, ô gente, hoje tem educação física e não tiver, meu amigo, você se prepara. Vai ter uma crise, pois eu pago para ver. Vai ter, por quê? Ele estava se preparando para aquilo que você disse e você não cumpriu. Erradas não estão, né, gente? Mas vamos lá. Vamos discutir aqui. Por que é que o autista tem essa dificuldade? Porque eles têm uma disfunção conhecida como rigidez cognitiva.
A inflexibilidade cognitiva. O que é isso, gente? Rigidez cognitiva e inflexibilidade cognitiva são sinônimos. Significa que o autista ele não consegue ter um plano B. Ele não consegue se adaptar aos imprevistos, que é uma habilidade adaptativa humana, gente. Se eu falo assim com vocês, não, gente, eu tenho um casamento, eu vou com esse vestido aqui, porque ele combina com a cor do casamento, ah, eu gostei, ah, eu vou com esse vestido aqui. Aí chega um, entorna um suco de uva, mancha meu vestido, faltando 10 minutos para eu sair. Eu vou falar assim, poxa, que sacanagem, nossa, era o vestido que eu queria. Ah, mas eu vou com aquela outra roupa então. Não é o que eu quero, não, mas eu vou fazer o quê, né? Nossa, que saco, hein, fulano? Você derramou. O autista, ele não vai conseguir pôr outra roupa, gente. Não adianta. Você pode tentar o tanto que você quiser. Você tem que ter muito manejo pra você dar conta. Você tem que ter muito manejo, muita cautela quando foge os planos do autista. Se você quer aprender a lidar com o autista, você tem que aprender a não falar qualquer coisa. Meu filho, se eu falar com ele, semana que vem tem um aniversário, ele não me dá sossego. Ele não me dá sossego. Que hora que é o aniversário? Vamos, mãe, no aniversário, nós vamos com qual carro? Ô, mãe, nós vamos com qual roupa? Ô, mãe, nós vamos não sei o quê. Ô, mãe, cortar o cabelo pro aniversário. Ô, mãe, o sapato pro aniversário. O tempo inteiro. Então, eu não falo. Eu falo na hora, meu filho, arruma aí. Daqui uma hora nós temos aniversário. De quem? Quem vai estar lá? Onde que é? Me mostra a foto do lugar. O que que tem nesse lugar? É a previsibilidade que a colega trouxe. Por quê? Eles precisam se planejar, porque não são pessoas como nós, né? Então, ó, no início da aula aqui, atrasei uns 10 minutinhos. O que que eu fiz? Corri lá no WhatsApp, que tá todo mundo, falei, gente, vou atrasar uns 10 minutinhos, porque eu esperava que o computador ligasse, a tempo ele não ligou. Ele tava atualizando os trem aqui. Mas tá tudo bem. Gente, vou atrasar 10 minutinhos. Espera que eu já vou entrar. O autista não dá conta disso. O computador não ligou. Eles podem chegar até a quebrar o computador. Eles surtam completamente, porque eles não dão conta. E agora, o que que eu faço? Tá todo mundo me esperando para aula e eu não tô pronta. Por isso que dificilmente autista se atrasa. Dificilmente. É muito raro o autista adulto, tá? É muito raro o autista adulto se atrasar. Ou ele vai chegar muito antes, ou ele vai chegar exatamente no horário do atendimento. Autista adulto, quando você vai fazer a avaliação, você fala com ele assim: a gente pode alterar o horário, ele passa até mal. Passa mal, chega a doer o corpo, porque ele se organizou todinho para fazer naquele horário. Quando você fala com ele, eu preciso meia hora depois, ou eu preciso ser mude para tal hora. Pode, ele vai falar com você que não. Faz o teste para você ver. Eles não aceitam mudar nada. Ah, porque é chato? Não, gente. Ah, porque é sem educação? Não, gente. É uma disfunção no cérebro deles. É um funcionamento diferente. Para eles tem que ser assim. Ou é 8 ou é 80. Senão, nada feito. Compreendido? Pessoal, Uhum. já liberei a lista aí. Vai assinando. Todo mundo, olha aí se vocês conseguem assinar. Liberou agora? Tá aí no chat. Vou jogar de novo. Tem não. Envia novamente, por favor. Mandei de novo. Mandei de novo, gente, a lista de presença. Assim, este formulário excedeu a cota atribuída. Não está abrindo. Ô, gente, é nesse negócio azul aí. Espera aí, continuar como Célia.
Vê aí se vocês conseguem assinar. Deixa eu ver aqui, peraí. É um negócio azul mesmo, está falando que o formulário é acima da cota. Esse formulário excedeu a cota. Você escutou o que eu falei? Nesse caso aí, na hora que clica no azul, aparecem os nomes. O meu não está Professora, aparecendo. seu áudio está mudo. Peraí que a tia Edna tá adequando aqui. Vê aí agora se vocês conseguem clicar. Deixa eu tentar aqui agora. Eu vou clicar no que está laranjado? No link. Clica no link. Clica aqui no link de novo. Peraí. Ih, Não está tá dando, não. bem? Tá, Formulário acima da cota. Está aparecendo Não isso. está dando. Isso. tá. Então, escreve o nome completo aqui na mensagem que eu vou fazer um print. Tá. Escreve aqui, gente, o nome completo de vocês no chat, por favor, que eu vou fazer um print, tá? Aham. Bom, enfim, como a gente começou uns minutinhos atrasados, eu vou dar continuidade, tá? Uhum. Beleza? Então tá. Então vamos lá. Deixa eu só fechar isso aqui. Vamos voltar aqui para a anamnese, que a gente fala de tanta coisa, né? História clínica, sono, falei do sono. Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, ó. O sono. Onde que a criança dorme? Se ela já tem autonomia. Eu preciso saber quantas horas por noite que ela dorme. Que horas que ela vai dormir, como a gente falou. Se o sono é mais agitado, se é tranquilo, se ela fala dormir, se ela levanta, se tem terror noturno, se já consegue controlar o xixi à noite, tá? Se tem algum hábito especial, né? Geralmente, quando tá no espectro autista, tem um hábito especial, tá, gente? Toda criança tem, às vezes, um hábito até determinada idade. Depois tá cansado, deita e dorme, né? Mas tem criança que tem hábito especial. Só dorme com aquele travesseiro e não deixa a mãe lavar. Eu tinha um paciente que ele deitava, tinha o lençol, sabe esse lençol com elástico? Tinha um lençol com elástico, ele deitava dentro do lençol. Então, o lençol embaixo, ele só dormia dentro do lençol, embaixo assim. Do lençol que forrava a cama. Ele enfiava lá debaixo e dormia. Igual um casulo, né? Você vai falar comigo que isso é o esperado numa criança? Claro que não, né, gente? Então, não é uma mania qualquer. É uma mania que precisa ter atenção, tá? Aí você tem que saber com que idade que essa criança sentou. Às vezes o paciente sentou, engatinhou, depois parou. Ou demorou para sentar, demorou para engatinhar, demorou para andar, demorou para falar. Isso aí mais do que nunca é um atraso no neurodesenvolvimento. Ou teve paralisia cerebral, ou uma deficiência intelectual, ou atraso no desenvolvimento, tá? Autista, TDAH, dá muito atraso nessas áreas aqui. TDAH, se for do tipo agitado, geralmente eles andam e falam muito antes do esperado. Antes de um ano, o menino já tá igual um papagaio, não para quieto, escala tudo já, entendeu? Naquele nível. Bom, históricos de doença na família, isso é muito importante, tá? Porque boa parte dessas doenças aqui, ó, elas são genéticas, tá? Tem um fator genético importante aí, tá bom? Então você tem que saber para que você confirme ou não aquela hipótese. Deixe-me ver aqui. Controle do xixi. Quando desenvolveu a linguagem, por exemplo, meu filho, por exemplo,
Ele falou com um aninho duas palavras, depois ele nunca mais falou na vida dele. Voltou a falar com 6 anos. Isso é normal? Claro que não, gente. Tem alguma coisa errada aí, tá? Então a gente precisa ter a compreensão, né, do que é que aconteceu na primeira infância que você não estava lá para ver, né? Que você não conseguiu pegar porque a criança, né, não estava no seu convívio ainda. Então você precisa compreender essas questões, tá? Você precisa entender também se essa criança tem uma boa relação com os colegas. Oi, filho. Ganhou. Não, filho, não morde mamãe, não. Ganhou. Tudo bem. Se ela tem um bom relacionamento com outras crianças, se tem amigos, tá? É... Olha, meu filho, você vai me enforcar agora, é? Celular. Você vai Fala, ficar aqui? Não vai ficar aqui. fala boa noite, Constantino. Boa noite. Aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Vem cá. E ganhou o prêmio. Fala boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Abaixa. Moça. São várias moças. É. Moça. Moças, fala, moças. Moças. Uhum. Faz toicinha da minha mãe. Mas tô ensinando. Quer fazer toicinho? Agora vai lá, mamãe termina. Vamos lá, vamos. Deixa eu ver. Nossa Vamos Senhora. guardar lá, vamos. Ajuda a vovó para guardar. Vai lá, guarda. Dá licença. Deixa eu ver. É, quieta, não. João Pedro, eu estou dando aula. O seu tá aqui, João, dentro dessa conta. Acontece. Igual a papinha aquele dia. Muito bem. Vocês estão vendo, né, gente? O caso é sério. Muito bem. Você viu? Que lindeza, ele é puxeixudo. Eu brinco com ele, eu chego nos lugares e falo assim, ô gente, vocês não querem um toicinho pra vocês, não? Se for fuxo, leva pra vocês. Bom, vamos lá, pessoal, pra gente finalizar essa parte. Todo mundo colocou o nome aí, né, gente? A estimulação, se a criança tem acesso a brinquedos, jogos, livros, videogames, como que funciona nessa questão em casa, tá? Como que é a relação com outras crianças? Tem mãe, tem escola que fala assim, relaciona, só que briga, sem parar. Enquanto tá relacionando, tá brigando. Encontrou com outra criança, vai dar briga. Tem alguma questão errada, porque criança realmente briga, morde, bate, chuta, né? Mas o que que acontece? Tem um limite para isso, né? Não é o tempo inteiro, tá? Se parece que ele não está ouvindo quando ele é chamado, né? Então, o que que a gente precisa? Entender. Você chama, 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 a criança não responde. Às vezes a criança responde só quando você toca nela, né? Ou quando você grita, né? Então, isso tudo indica que tem alguma questão que precisa ser melhor avaliada, tá? Deixa eu ver o que mais importante. Então é isso. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Você Professora, comentou no, opa, você comentou no WhatsApp que vai disponibilizar alguns cursos livres para ajudar no estágio. Sim, inclusive tem um que eu tenho que emitir o certificado. Alguém me mandou a lista de presença. Eu vou dar uma conferida, tá? É, Geralmente eu ministro cursos livres, né, para ajudar vocês. É, mas aí eu preciso de tempo, porque eu não ando tendo muito tempo, sabe, gente? Eu tô com alguns relatórios bem agarrados para liberar, mas eu vou tentar fazer para vocês. Dia de semana ou fim de semana? O que que é melhor para vocês? Tipo assim, dia de semana, 8 da noite? Ou vocês acham que no fim de semana, por exemplo, um sábado à tarde ou um domingo à noite é mais fácil? Ah, E o acho domingo que no fim de era mais semana. porque Para trabalha a mim, semana final de toda. semana também. Fim de semana? Mas esses cursos, os que a gente já tem, você já falou na primeira aula lá do inicial, né? Do estágio. Eu posso. Como que eu envio para você os, a,
As formações que eu já tenho, os cursos que eu fiz, eu te envio já desde já ou Não tem é uma para data? mim, não. Não é para mim que manda, não, tá? Vocês vão mandar isso protocolado na plataforma de vocês no final de tudo, com aquele quadro que eu mostrei na primeira aula. Tá lá no Drive esse quadro, tá? Quantas Assiste lá horas de do novo. curso, dos Oi? cursos que precisa ter? Quantas horas de cursos que precisa ter Vocês do precisam estágio?